caviar preto é uma das iguarias mais incríveis e caras do mundo. O preço de 100 gramas deste produto pode chegar a vários milhares de dólares, e a demanda por ele excede a oferta várias vezes. Ao mesmo tempo, há 200 anos o caviar preto era a comida dos pobres e era vendido por centavos. O que mudou? E por que este produto é tão caro agora? Vamos descobrir. E neste vídeo vamos contar por que o caviar é tão caro. Perguntar o nome dos alimentos mais caros do mundo, você provavelmente pensará em lagosta, açafrão ou bife wagyu. Talvez você possa pensar em um sorvete com ouro comestível. Mais cedo ou mais tarde você se lembrará do caviar. Por muitos anos ele foi considerado um dos produtos mais caros do mundo. Estamos falando do caviar preto. Essas bolinhas escorregadias podem parecer pouco atraentes para você, mas para os ricos e famosos, esse é um tipo especial de iguaria. Muitas personalidades famosas, de Aristóteles a Gordon Ramsay, declararam seu amor pelo caviar. Basta pensar nisso, uma pequena porção desta iguaria pode custar centenas ou até milhares de dólares. Sou só eu ou tá todo mundo ficando maluco? Mas vamos encarar. A maioria da população mundial nunca experimentou caviar de verdade. Se você é um desses, pode estar se perguntando qual é o motivo. Com certeza, entre os nossos espectadores existem aqueles que tiveram a oportunidade de provar este produto, mas ficaram decepcionados com as qualidades gustativas. Então, qual é a razão para o preço tão alto do caviar? Muitas pessoas acreditam que é o contexto. Caviar, assim como roupas de grife e carros caros, é um sinal de prosperidade. O mundo está cheio de pessoas dispostas a gastar dinheiro em coisas caras para mostrar aos outros que podem pagar. No entanto, no caso do caviar, nem tudo é tão simples. Existem razões bastante compreensíveis para seu alto custo. Tenho certeza de que todos ficaríamos fascinados em ouvir o que você tem a dizer. Caviar preto, na verdade, são os ovos não fertilizados de esturjão, um peixe pré-histórico que vive na Terra há mais de 250 milhões de anos. Isso significa que eles já existiam antes do nascimento do tiranossauro. O esturjão é um parente distante do tubarão. Em comprimento, os indivíduos podem atingir 6 metros e pesar cerca de 800 quilos. Devido ao seu enorme tamanho, as fêmeas de esturjão podem produzir milhões de ovas preciosas. Não é difícil entender por que são chamados de ouro vivo. Esses peixes vivem na América do Norte e na Eurásia, em particular nas bacias dos mares Cáspio e Negro. Existem 27 espécies de esturjão no mundo, mas apenas 7 delas são valiosas para a pesca de caviar. Na verdade, a maior parte do caviar chega ao mercado a partir de 4 tipos de esturjão: esturjão, beluga, sevriuga e espiga. A beluga, encontrada principalmente na Rússia, é conhecida por ser o caviar de alta qualidade e alto preço. Infelizmente, apesar de o caviar historicamente capturado na natureza ser o mais desejável devido à caça excessiva, o número de esturjões selvagens diminuiu significativamente. Hoje, os ovos são fornecidos aos mercados pela piscicultura. Então, o primeiro motivo: a produção de caviar está concentrada em vários lugares. Existem apenas 2.000 fazendas de esturjão no mundo, e a empresa chinesa chamada Kaluga Queen produz cerca de 30% do caviar mundial, que corresponde a cerca de 60 toneladas por ano. A maioria das outras fazendas está localizada em habitats tradicionais de esturjão, nos Estados Unidos, Rússia, alguns países europeus e no Irã. Com certeza, você já adivinhou o primeiro motivo pelo qual o caviar é tão caro. Não há muito dele por aí. Infelizmente, hoje o esturjão está sob grave ameaça de extinção. 18 das 27 espécies estão listadas no Livro Vermelho, de acordo com o World Wide Fund for Nature. No século passado, o número de esturjões em grandes bacias diminuiu em 70%. Isso se deve exclusivamente à atividade humana. Ao longo do século XX, esses peixes foram pescados de forma agressiva e seu número diminuiu rapidamente. Apesar de as pessoas pescarem ativamente, a caça ao esturjão é um problema agudo. E isso se deve à característica biológica desses peixes. O período de procriação da maioria dos animais pode começar após alguns meses, semanas ou até dias de vida, mas para o esturjão, esse processo leva anos. Dependendo da espécie, o esturjão atinge a maturidade sexual apenas na idade de 8 a 20 anos. Isso significa que, se forem capturados ativamente, simplesmente não terão tempo para restaurar a população. Isso coloca toda a espécie em risco de extinção. Além disso, apesar do esturjão fêmea produzir milhões de ovos,
ovas cada vez que se reproduz, há uma chance de que apenas um desses ovos realmente atinja a maturidade. Isso significa que o esturjão é vulnerável mesmo quando deixado na natureza. E se você adicionar caçadores furtivos à equação, as chances de sobrevivência são ainda menores. Agora, as autoridades intensificaram seus esforços para proteger o esturjão. Houve uma grande redução no número de locais onde é possível realizar a captura legal. Hoje, é quase impossível pegar caviar ilegalmente na natureza. As importações e exportações são cuidadosamente controladas pela maioria dos países. No entanto, é difícil parar completamente a caça ilegal. Lembre-se de que os esturjões são barras de ouro praticamente vivas. Tudo isso cria um círculo vicioso, pois quanto menor a quantidade de peixes, maior o custo do caviar. Por causa disso, os caçadores furtivos estão sempre dispostos a correr riscos. No entanto, a pesca excessiva não é a única razão para a diminuição do esturjão. Esses peixes também são extremamente sensíveis à temperatura e à pureza da água, e mesmo mudanças sutis podem ameaçar suas vidas. A poluição da água teve um impacto trágico sobre a população de esturjão, e a destruição de cursos de água naturais tornou difícil para a espécie ter acesso a seus alimentos e criadouros. Além disso, criar esturjão, mesmo em uma fazenda, é uma tarefa muito difícil. Em primeiro lugar, deve demorar cerca de 10 anos antes que os peixes possam desovar. E não há certeza de que isso acontecerá exatamente 10 anos depois. Por causa disso, os fazendeiros devem realizar autópsias regulares por vários anos. E este não é um trabalho barato ou fácil. Em segundo lugar, apenas o esturjão fêmea pode dar caviar. Mas nos primeiros anos, é simplesmente impossível distinguir machos de fêmeas. Quando o esturjão fêmea finalmente cresce, há duas maneiras de extrair o caviar. No passado, os criadores sempre matavam peixes para extrair os ovos. Esta ainda é uma prática comum, mas nos últimos anos os agricultores têm usado cada vez mais o stripping, um processo no qual os peixes são injetados com hormônios para facilitar a extração das ovas. Ambos os processos são caros. Se considerarmos que um esturjão pode viver até 100 anos, matá-lo quando atinge menos de 1/5 de sua vida útil pode certamente ser considerado um desperdício, sem mencionar o lado ético da questão. Mas o preço da injeção de hormônios para extrair as ovas também não é pequeno. Como resultado, a criação do esturjão envolve cuidar do peixe por muitos anos, até que seu sexo seja determinado. O monitoramento constante do esturjão fêmea por pelo menos 8 anos, além de manter as condições ideais no aquário. Temos que concordar que isso é muito trabalho por um único produto. O caviar é colhido manualmente, cuidadosamente separado da membrana e depois lavado em água fria. Como regra, as ovas são divididas em categorias, dependendo de sua qualidade. Acredita-se que as ovas mais completas e leves têm a mais alta qualidade e o melhor sabor. Em seguida, adiciona-se sal marinho ao produto, e o caviar permanece para amadurecer por cerca de 4 meses. Tudo isso acarreta custos elevados, anos de trabalho humano, equipamentos e um processo de produção complexo. Esperamos que agora você entenda por que o custo do caviar é tão alto e esteja pronto para aceitar que essa iguaria justifica seu preço. O caviar mais barato da fazenda Costco custa $30 por 100 gramas, mas se você quiser provar esta iguaria, provavelmente terá que pagar ainda mais. O preço varia dependendo do tipo de peixe cujo caviar você compra. Você pode pagar de $50 a $3.000 por um pote de caviar de uma marca conhecida e respeitada. O caviar de beluga, que geralmente é considerado o tipo mais delicioso, custa em média $350 por 100 gramas. Às vezes, as ovas de outros peixes, como o salmão, são vendidas sob o pretexto de caviar preto, mas caviar de verdade sempre se refere exclusivamente às ovas de esturjão. Os preços desta iguaria podem atingir alturas incríveis. No entanto, de acordo com o Guinness Book of Records, o caviar mais caro do mundo vem do Iranian Beluga, e aliás não é preto, mas branco. Às vezes também é chamado de ouro branco. 100 gramas desta iguaria custam $17.000. Isso pode parecer ridículo, mas o albino iraniano beluga não atinge a maturidade sexual até a idade de 60 anos. Dizem que o caviar